Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje o nosso convidado ilustre é o escritor, poeta, amante de literatura e arte, o Bruno Santos, também conhecido como O Literato. Bruno, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresenta, o palco é seu. Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aparecendo aqui no seu canal. Eu me chamo Bruno Santos, tenho 29 anos, sou poeta, sou contista também, apaixonado por fantasia desde sempre, amante dos jogos também. Moro em Pernambuco, junto com a minha mãe. E é isso, basicamente é isso. Ah, legal. O Bruno, pessoal, ele escreveu diversas obras, tá? No Instagram dele, vocês vão encontrar resenhas das coisas que ele gosta, de arte, poemas dele e de pessoas que ele aprecia, né? Mas o Bruno ele trabalhou, por exemplo, no Wattpad, você pode encontrar algumas obras dele. Nós temos A Mariposa da Lua, Abóbora, Abóboras e Joysticks, uma adaptação da canção do Tupac com a Sage, Mamãe é apenas uma garotinha, Corvos e Papagaios, que é a tradução de um conto Swahili, né, que é uma tribo africana. E no Kindle você consegue achar Insert Coin 1 e 2, né, um livro de poesia dele, né, O Defeito da Arte, né, e também nós temos Aventuras com Dinossauros e o Luna, a Fada Solitária. Que, cara, você fez muita coisa. Eu fiquei impressionado, né? A gente vai falar com um deles em detalhes aqui, um pouquinho de cada vez, né? Mas primeiro, Bruno, conta sobre você. Como é que foi a sua jornada? Bom, a minha jornada ela começa mais ou menos em 2013, 2014. Eu sempre fui muito solitário, muito sozinho. Fui filho único, aqui no bairro não tem muita gente mais da minha idade. E aí eu sempre gostei muito de escrever. E desde pequeno que eu sempre gostava de imaginar minhas histórias. E sempre, a gente criança sempre tem uma imaginação muito fértil e fui alimentando mais ainda. E eu comecei escrevendo uns poemas ali em 2013, 2014, mais ou menos, mas sempre guardei tudo muito para mim. Nunca procurei mostrar nada do que eu produzia. E aí, acho que foi em 2016, 2017, mais ou menos, eu tive as ideias para começar a produzir uns contos de ficção científica, né, com a temática do videogame. Eu jogo videogame desde os meus 3 anos de idade, pelo que meu pai me contava. Uhum. E aí eu pensei, se eu for produzir alguma coisa, eu tenho que produzir algo que eu poste, algo que eu faça bem para que eu me sinta bem escrevendo também. E aí foi quando eu comecei ali engatinhando com Insert Coin. Ah, legal, cara. E eu gostaria de pedir para você dar um conselho para jovens escritores, jovens poetas que estão começando. Bom, o conselho que eu dou é: a gente não escreve para a gente. Se a gente for escrever, tem que ser para mostrar para as pessoas. A gente escreve para que o mundo veja, para que o mundo saiba que pisou nele. Mas que se você não se sente confortável agora para fazer isso, também está tudo bem. Mas lembre que sempre que você for escrever, é sempre para mostrar para as pessoas, para mostrar para o mundo aquilo que você tem. Ah, legal, cara. Legal. E agora eu gostaria que você falasse dos seus autores favoritos e as suas inspirações. As minhas inspirações, com certeza. Todo mundo que escreve poema, poesia, textos poéticos, eu tô consumindo, eu tô me inspirando. Aqui em Uhum. Pernambuco mesmo, eu me inspirei bastante em duas pessoas, no Fred Caju, que ele escreve com essa métrica mais diferenciada, sabe? Sem Hum. muita rima. É só o texto mais cru. E numa Ah, professora da faculdade, e numa professora da faculdade também, professora Suelane, que ela também escreve, também é poeta, e ela também escreve uns poemas bem fortes, sabe? Umas coisas para causar muito impacto. Então, eu procurei juntar uhum. isso desses dois escritores daqui. Ah, legal. E para escrever ficção científica, pô, não tem como não se inspirar, por exemplo, em Star Wars,
no próprio William Gibson, também do Henry Klein, né, de jogador número um, criou o primeiro livro de videogame que eu vi na vida. Eu pensei, eu tenho que escrever isso aqui também, sabe? Sim, sim. E não só um livro incrível, mas uma adaptação que ficou fantástica, né? Sim, Eu sim. Os mesmo dois até. livros são muito bons. Eu adoro. Espero que tenha a sequência. Vamos ver, né? Então, Não, o jogador número 2 já acabou, só teve o primeiro e o segundo. não, A não. sequência em filme. E sim, é sequência de filme, porque Ah, seria muito é bom. um dos poucos que a gente pode falar, nossa, essa adaptação ficou legal. Teve algumas diferenças? Teve, mas ela ficou muito legal, né? Ficou. Eu adorei jogador número um. Então, Gostei mesmo. qual que é a sua parte favorita? Putz, a corrida. Cara, eu adoro aquela Hum. corrida. Aquela Cara, corrida pra, da primeira missão. pra Adoro mim, uma aquilo. coisa que me arrepia, até ó, só de pensar me arrepia é quando fala ativar o gigante de ferro. Ah, Porque nossa, aquilo Gigante de também é Ferro muito. é uma animação que marca muito. Quem não assistiu, gente, assistiu Gigante de Ferro, vale a pena, Sim, vale mesmo. né? Então, e agora eu queria que você falasse, por favor, como é seu processo criativo? O meu processo criativo, ele se dá com base na disciplina. Eu posso, por exemplo, passar o dia inteiro pensando no que eu vou escrever, no que eu vou produzir, quais ideias vão ficar boas para cada história, para cada texto, para a ordem dos textos, etc. Mas eu sempre procuro deixar uma hora reservada do meu dia, normalmente de manhã, 9 e 10 da manhã, para parar e dizer, ok, vou pegar todas essas ideias e vou botar elas para fora. Então eu gosto dessa disciplina, dessa coisa rotineira, de ter um horário para escrever, sabe? Uhum. Ah, legal. E deixa eu te perguntar, você é, você tem diversas obras, elas têm diversas capas bem bonitas. Como que foi para você escolher a arte delas? Bom, cá entre nós e para todo mundo do YouTube que está vendo isso, bom, eu sou um artista independente, sou um autor independente, eu não tenho como investir em design, capa, etc. Até porque eu também estou desempregado no momento, então não teria recursos para tirar. Então eu recorri à inteligência artificial. Uhum. Procurei, tinha umas ideias mais ou menos na cabeça de como eu ia querer essas capas e pedi para a inteligência artificial fazer umas ideias. Procurei que ficasse mais agradável visualmente. Tem uma editadazinha aqui, outra ali no Canva, eu mesmo que faço tudo e lanço os livros. Ah, legal, legal. Tá vendo, né? Porque a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, né? Isso, exatamente. Não tem essa de inteligência artificial tá roubando o emprego das pessoas, não. Só tá Uhum. ajudando um cara desempregado a conseguir Uhum. juntar uma grana, fazer um dinheiro e se lançar no mercado Aham. editorial. Bom, então, agora vamos falar dos seus títulos? Vamos lá, vamos Muito lá. bem, vamos lá. Vamos começar por um que tem um título que chama muito atenção: A Mariposa da Lua. É um dos meus preferidos, inclusive, esse. A Mariposa da Lua, eu escrevi originalmente na época que eu era professor de produção textual, Ah, numa legal. escola para fundamental. E aí eu pensei, eu não posso só chegar para os meus alunos e cobrar deles que eles produzam esses textos, eles têm que ver o exemplo. E aí eu produzi aquele texto. Só que acabou ficando muito longo, muito extenso para trabalhar em uma aula, e também ficou um pouco mais forte o teor dele, ficou um pouco Uhum. mais adulto para trabalhar com crianças do sexto ano. Mas eu pensei, eu não posso perder esse texto, porque para mim eu gostei muito daquela história. É uma história muito, muito interessante. E aí eu pensei, eu vou colocar ela na Wikipedia. Quem quiser olhar, vai lá, vai ver, vai Uhum. curtir, porque realmente é uma história que eu gostei bastante. Não podia ficar perdida aqui no meu computador, não. E para quem não viu no Wattpad, você pode dar uma palhinha sobre o que que é? Bom, é sobre um artefato místico em formato de mariposa que concede os poderes a quem possuir da sacerdotisa da lua. E basicamente isso não dá para dar muito detalhe que eu conto também, é bem curtinho e também para deixar o pessoal curioso para dar Ah, uma olhada depois. ah, e deixa eu te perguntar, um objeto que dá o poder da Lua, né, da sacerdotisa da Lua. Isso. Eu achei original a ideia de ser uma mariposa, porque é algo que a gente realmente vê à noite, que é atraído pela luz. Veio fácil para você ou a sua ideia original era outra? Veio muito fácil. Essa ideia veio muito fácil porque na época eu já queria criar alguma coisa relacionada com mariposas. Ah, Eu pensei, a mariposa, a luz, a lua tem essa mística, tem esse mistério.
sabe? Uhum, Tanto com a deusa Ártemis, que a gente já vem desde da mitologia grega também. uhum. Daí eu pensei, e um dos meus Pokémon preferidos é um Pokémon mariposa, que é o Dustox. Ah, Ele tem esse formato bem sim, sim, chamativo, sim, sim. bem colorido, bem verde, com roxo. Daí eu pensei, eu tenho que Uhum, fazer alguma coisa com isso. Daí eu uhum. peguei todas essas referências e coloquei no texto. Ah, cara, que legal, que legal. Agora, vamos falar de abóboras e joysticks. Abóboras e Joysticks. Pois bem, esse é um conto especial de Halloween, como se fosse aqueles episódios especiais das animações que a gente vê, por Aham. exemplo, o episódio do pessoal na praia, etc. E eu trouxe esse episódio, nesse capítulo, que é um pequeno spin-off dos livros Insert Coin, né? Do volume 1 e do volume 2 e esse ano ainda, de 2024, volume 3. É tipo uma fase especial de Halloween? Isso, é tipo uma fase especial de Halloween, uma fase bônus com temática de Halloween. E aí eu pensei, como eu tenho os dois livros para vender, mas eu não sei se me interessa, se eu vou gostar. Você lê esse texto aqui, você lê aqui o textinho de Halloween, e você me diz se gostou ou não, para poder ter acesso aos livros. Aham. Legal. E levando em conta também o da Mariposa da Lua, você traduziu, né, fez um conto baseado, né, Mamãe é apenas uma garotinha, que é a adaptação da música do Tupac e da Sage, que Isso. é uma música bonita, mas ela é forte se a gente prestar atenção na letra. Qual foi assim a sua inspiração? Bom, esse texto eu fiz para um trabalho da faculdade. Ah, Uma professora pediu, disse, vocês vão ter que transformar um texto de um gênero num texto de um outro gênero. uhum, Aí eu pensei, pô, eu gosto muito dessa música do Tupac, eu amo a letra, eu conheço a letra já de um bom tempo. Eu pensei, eu vou transformar essa letra, que também tem uma história, né, ao longo da canção, eu uhum. vou transformar ela num conto, né, num conto prosa. Ah, legal. E tirou uma nota boa? Tirei, deu para passar, deu para Deu pra passar, passar, deu pra deu passar, para passar. legal. Agora, vamos falar do Corvos e Papagaios, que é a tradução de um conto Swahili. Isso. Também foi trabalho de faculdade de uma Uhum, outra disciplina, de outra matéria que a gente estava estudando, que era de tradução literária. E aí o professor disse, não, vocês vão ter que traduzir esses textinhos aqui. Ele deu para cada um grupo, né, de alunos um Swahili. E aí o professor mesmo que incentivou a gente, disse, olha, seria interessante se vocês publicassem esses textos. Eu disse, conversei com o pessoal da minha equipe, disse, tudo bem para vocês? O pessoal disse, tudo bem. Eu disse até a eles na hora, vocês também podem publicar esse texto em alguma plataforma se vocês quiserem para uhum, usar como portfólio, porque a gente também estava querendo se lançar como tradutor na época, né? Daí eu pensei, eu mantenho, né, um texto traduzido meu para uhum. mostrar como é. E você traduziu do Swahili ou ele estava em inglês? Não, ele estava em inglês, até Ah, porque sim. o Swahili não é mais falado, Aham, é falado por uma população bem isolada. certo. Tanto o pessoal da Igreja Católica traduziu para o inglês com o nome de como do Swahili. E Uhum. aí a gente traduziu esses contos para o português também. Ah, tá. Então, além de autor e poeta, você também é tradutor. Isso, eu também sou tradutor de língua inglesa. Ah, puxa, cara, que legal. E agora vamos falar, né, dos seus títulos no Kindle, que é o Insert Coin 1 e 2. Você já falou um pouquinho deles, mas entra pra gente em detalhe, porque pô, esse já tem até sequência. E isso já tem sequenciais. Eu estou Sequen... planejando o volume 3 para esse ano e Aham. estou planejando mais 3 livros spin-off para Ah, serem cara, lançados eu nos adoro próximos anos. spin-off, porque sempre tem um Pronto. personagem que conquista o público, né? E você fala, eu acho que eles merecem a história dele, né? Esse spin-off vai ser um pouquinho diferente, mas vocês vão curtir também. Vai ser muito Uhum, bacana. Quando eu criei em 2015, 2016, lá atrás mesmo, eu pensei em criar um jogo. uhum, Só que eu sempre joguei muito RPG, sempre fui muito fã de Pokémon, mas eu via que o MMORPG ele era uma coisa muito batida. Você só podia ter ali aquele limite das classes. sim. Você só escolhia mago, arqueiro, guerreiro, etc. E eu queria expandir isso, eu queria transformar isso, essa estrutura do MMORPG, numa coisa maior, numa coisa mais Uhum, potente.
E eu joguei League of Legends por mais ou menos uns 8 anos. Nossa, esse jogo acaba com a amizade. Acaba com a amizade, acaba com a sua vida, acaba com muita. Gente, não joguem LOL, é sério, não joguem LOL. Assistam pessoas jogando LOL, tá? E aí eu pensei, no League of Legends, nos MOBAs em geral, a gente tem personagens únicos, Sim, personagens que não se repetem. sim. Você tem ali a Vayne, o Darius e por aí vai, para quem conhece, né? E aí eu pensei, por que eu não juntar os dois? Uhum, Eu mantenho a estrutura do MMO, ou seja, várias pessoas jogando ao mesmo tempo, juntas ou separadas, rivalizando ou se ajudando, mas cada um desses personagens vai ter habilidades únicas, como no MOBA. Daí eu pensei, vai ser assim, vai ficar assim. No começo eu pensei em deixar um pouquinho mais tenso, e você tem um tempinho para você abrir essa caixa ou perder a habilidade e nunca mais poder jogar, uma coisa bem certo. para deixar um clima mais de tensão, mas eu pensei, não dá para deixar com clima de tensão, porque Uhum, quando você está jogando, você não quer essa tensão, você quer ligar o seu joguinho, botar, sei lá, selecionar o seu Homem-Aranha, o seu God of War no seu videogame e jogar bastante, ficar ali curtindo, resolver as missões do jogo. Não tem essa coisa da tensão inicial. Você quer jogar, quer se envolver na história, quer conhecer pessoas ali dentro, uhum. especialmente se tratando, né, de um jogo multiplayer. Ah, tá. E deixa eu te perguntar, os seus livros, nesse caso o Insert Coin, eles são em qual perspectiva? Primeira ou terceira pessoa? São em primeira pessoa, todos em Certo. primeira pessoa. Para dar a impressão do jogador mesmo, do player. Isso, para dar a impressão de. E como cada história é um personagem diferente, é um protagonista diferente, que está vivendo Uhum, aquelas histórias ali, eu não vi muito sentido em trazer em terceira pessoa. Achei melhor que, ó, o que aconteceu foi isso. Até porque, para quem ainda não leu, uhum. tem histórias que acontecem que você vê de dois pontos de vista diferentes. O ponto de vista de quem está falando, por exemplo, vai ter um combate. Você vê do ponto de vista desse, mas também vê desse ponto de vista. Então, dá para você trocar bastante essa perspectiva e explorar muito mais dentro do universo do jogo. Ah, tá. E deixa eu te perguntar. Uma coisa que eu noto nesse tipo de livro é o seguinte: alguns deles se tornam maçantes na parte que o personagem está distribuindo pontos ou está tendo as descrições de habilidades e poderes. Em alguns livros isso fica maçante. Como você fez para a mecânica funcionar para você? Bom, eu procuro trabalhar pouco essa questão de distribuição de pontos. Por exemplo, eu digo que o personagem ele vai ser mais voltado para a defesa. Então você sabe que aquele personagem ali ele vai ter que ter itens de defesa. Eu coloquei também mercados, lojas distribuídas ao longo do mapa do jogo, obviamente. Mas eu não digo, ó, meu personagem, sei lá, passei meia hora esperando, escolhi o item melhor. Porque eu sei que isso vai ficar chato. Eu acho isso É, muito chato também quando eu jogo RPG, distribuir pontos e saber qual é o melhor item. é porque assim, quando você está jogando é uma coisa, mas eu já tive. Tem um livro muito legal, uma série de livros que eu comecei que chamava The Land, né? Que ela era nesse estilo mais na forma Isekai, que a pessoa é transportada para o mundo. Só que, cara, haviam momentos que quando ele ia ficando cada vez mais poderoso, mais Deus Ex Machina, que é uma coisa que eu também não curto muito, poxa, você estava perdendo duas, três, quatro páginas só fazendo a descrição das distribuições. Então, estava ficando maçante. Sim, sim, eu imagino. Só que aí o que eu procurei fazer? Eu procurei diminuir isso justamente para não ficar tão maçante. Por exemplo, Uhum. o personagem vai dizer qual é a habilidade dele. A maioria das pessoas que entram no jogo não sabe quais são as suas habilidades. Então, a melhor hora de você descobrir sua habilidade é no combate. Ah, legal, E aí legal. você vai descobrindo o que você pode fazer enquanto você está tendo que resolver uma situação ali de outro jogador te atacando, querendo te derrotar, querendo mostrar que é melhor. Gente gravando gameplay também, dizendo, veja só essa minha gameplay aqui, vou derrotar esse cara. E aí você tem que se virar ali. E aí, na hora que você vê suas habilidades, você diz, ok, vamos ver o que isso aqui faz. Ah, legal. Então, deixa eu te perguntar, antes da gente seguir. É, dos seus livros, qual é o seu personagem que é o seu favorito e qual te surpreendeu com o público? Putz, falando de Sercoin, com certeza eu acho que a minha personagem preferida é Steeler. Uhum, É a personagem Steeler.
eu particularmente me surpreendi muito quando eu terminei de escrever a primeira história dela no volume 1. Se não me engano, ela volta no volume 2 e no volume 3 também. Mas quando eu terminei de escrever, eu fiz, caramba, eu gostei dessa personagem. Então, pra mim, ela acabou ficando a minha preferida, embora no volume 1 só tenha Um uma pouquinho. história dela. Aham. E eu acho que de personagem do geral não tem como o público não curtir o Ski Master. Ele Uhum. é ali o cara das histórias mesmo. Ele é quase como se fosse um protagonista, é o cara que mais chama atenção ali na Ah, história. legal. Cara, legal. Agora, né, vamos falar do seu livro de poesia, né? O Defeito da Arte. Isso, isso. Bom, o Defeito da Arte, ele começou a ser escrito produzido no caso, mais ou menos em 2017. Uhum. Eu coloquei uns textos bem antigos de lá. Só que por problemas editoriais, alguns dos poemas que eu já tinha preparados aqui para lançar acabaram não podendo ser lançados por questões de contrato. Mas que eu vou lançar eles ainda esse ano, se tudo der certo. Vai ser E aí vai ser o mesmo título ou vai ter um título novo? vai ter um título novo. Vai se Ah, chamar, a pregazinha aqui exclusiva para vocês aqui ó o do canal, vai spoiler. se chamar, ó o spoiler, não é do spoiler, é quase uma revelaçãozinha, né? Aham. Vai se chamar Amores Frios. Ah, legal. E quando eu comecei com o Defeito da Arte, eu sempre gostei muito de escrever pensamentos, coisas que eu pensava na minha cabeça e pensava, ok, isso aqui daria um texto bacana, daria um Aham. texto interessante. E eu comecei a produzir, comecei a escrever. Quando eu vi, eu já estava com mais de 30 textos prontos, inclusive o preferido de todo mundo é O Falcão e a Raposa. Todo mundo que lê diz, O Falcão e a Raposa é a melhor coisa que tu já escreveu. Eu fico, caramba, obrigado, né? Uhum. Que foi um texto que entrou totalmente por acaso, entrou de gaiato ali no livro. É normalmente Total. assim, né? Isso, eu não estava nem planejando, eu só tinha escrito essa história bem aleatoriamente. Escrevi Uhum. para uma pessoa que eu estava conhecendo e a pessoa adorou. Eu pensei, eu tenho esse texto aqui, eu vou aproveitar esse texto aqui também. Ah, legal, E aí cara. acabou se tornando, se você vai olhar na Amazon, todo mundo que comenta lá no livro diz, ó, O Falcão e a Raposa é a melhor história desse livro. Puxa, cara, que legal, parabéns. E agora a gente vai falar de dois títulos que a impressão é que eles são mais infantis, né? Que é o Aventuras com Dinossauros e Luna, a Fada Solitária. Isso. Ambos são livros infantis, realmente. Eu tive essa inspiração ao longo desse ano de 23. Uhum, Eu pensei, eu preciso me diversificar. Eu não certo. posso ficar só na ficção científica, eu não posso ficar só no poema. Eu tenho que produzir uma coisa diferente para atingir um público cada vez maior. Daí eu pensei, eu vou escrever literatura infantil. Por ser professor, eu acho que até é natural para você, né? Isso. A gente tem que estar sempre em contato com as crianças, está sempre vendo o que elas querem, o que elas gostam no Então, dia a dia. fala um pouquinho pra gente do Aventuras com Dinossauros. Então, Aventuras com Dinossauros, eu pensei, putz, tem criança que adora dinossauro, que é aficionada, apaixonada por dinossauro. Então, eu pensei, Uhum, o meu primeiro livro infantil tem que ser sobre dinossauros. Não dá para não falar de outra coisa. A gente uhum, tem Jurassic Park, que mesmo o filme sendo um pouco mais leve, mas o livro é bem mais pesado, né? Eu uhum, pensei, tem que ser uma aventura mesmo, uma coisa ali dinâmica, cheia de emoção, curtinha, porque criança perde o foco, perde o interesse muito rápido, certo. mas tem que ser com dinossauro. Tinha que Aham. ser com dinossauro de primeira. Ai, que legal, que legal. E como é que foi para o contato das crianças com o livro? As crianças que eu soube que leram disseram que o livro ficou muito bom e que já querem, inclusive, que eu faça o 2, o 3 e o 4 e todos que puder escrever comigo. Ah, Sério, gostou bastante. mas você pretende fazer ou também é uma coisa que te pegou de surpresa esse pedido? Me pegou um pouquinho de surpresa, eu disse, Hum, ó, não sei, vamos ver como é. Eu deixei em aberto. Essa aham, questão de infantis eu gosto de deixar mais em aberto. tá. E Eluna, a Fada Solitária? Luna, a Fada Solitária, eu tive essa ideia aqui em casa mesmo. Foi uma Uhum, coisa que eu pensei
as fadas são muito do imaginário da gente. E aí eu pensei, eu gosto sempre de inovar, sempre estar diferenciando nas minhas histórias. Então eu pensei, a Luna tem que ser uma fada diferente. Não pode ser uma fada cheia de amigos, não pode ser uma coisa. Tinha Ti- que ter uma aventura também, Uhum, porque a Luna também sai em uma aventura, mas tinha que ter alguma coisa para chamar a atenção ali. E o que certo. chama mais atenção nas pessoas é a solidão, querendo ou não. Uhum. E foi isso, essas foram as inspirações para fazer os E, livros. e como é que foi o retorno da criançada com a Luna? Por enquanto ainda não tive retorno não com a Hum. aluna não, mas eu espero que para quem for ler que goste do livro. Ah, cara, que legal. Bom, e como você gosta de fantasia, ficção científica, jogos, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, né? Que é sobre RPG. Que quais são a sua classe e a sua raça favoritos para jogar? A minha classe atualmente é o druida, mas eu sou muito fã do necromante também. Não Uhum. sei porquê, mas sempre que eu vi o necromante eu disse eu quero jogar de necromante. Cara, Mas eu também gosto muito do druida. O druida também foi uma coisa que me deixou fascinado. se eu puder te recomendar, não sei se você conhece o cenário de Tormenta, Já ouvi né? falar. Ouvi Tá. falar. Tem um mangá que chama Holy Avenger. É, um dos protagonistas é uma druida, a Lisandra, né? E druida já é uma classe apelona mesmo, tá? Tem que saber jogar, mas é apelão. E em Tormenta tem uma outra raça que são os Ostions, que são esqueletos. Entendeu? Se você fizer um Ostion, você pode ser qualquer coisa. Mas imagina um Ostion necromante, cara, ia ficar bem legal. Sim, acho que ficaria bem interessante É. mesmo. Eu tenho um RPG de mesa, eu tive pouco contato. Eu tive mais Uhum. contato com RPG de turno, no caso RPG de jogos, e MMOs também. Ah, sim, mas logo logo eles vão estar lançando alguma coisa em plataforma e eles ainda não disseram o que que é, mas tem os romances também, caso você queira procurar, né, que são diversos, né, de Tormenta. E para você que escreve poemas, escreve contos também, de tempos em tempos, a Jambo avisa que eles estão procurando autores, aí eles têm você sabe como funciona, tem as regras, aí eles mandam, né, com a temática do mundo deles, e aí eles sempre selecionam o pessoal e publicam. Já teve três desses livros, né, que é o Crônicas da Tormenta, e algumas informações fiéis dizem que logo logo vai ter a seleção para o quarto, viu? Perfeito, eu vou ficar atento nisso. Ah, legal. Então, cara, agora, né, que a gente falou de fantasia, tudo, quais que são seus filmes e séries favoritos? O que que você gosta de assistir? Eu gosto de assistir de tudo um pouco, Uhum, mas basicamente eu gosto de comédia, para seriados, filmes. Adoro ficção científica, aham, adoro filmes de super-heróis também, seriados de super-heróis também. Inclusive, meu último seriado que eu assisti foi o Arif da Marvel, que é, para mim, maravilhoso. aham. Tem muita gente que critica, que fala mal, mas é É um porque assim, seriado que eu adoro. o What If pra mim, ele é que nem o Crônicas Jedi ou o Projeto Animatrix. São diretores diferentes dando a visão deles, um ponto de vista com uma temática. Então, alguns casam com você, outros não. É raro você gostar de todos, mas sempre tem uma coisa ali que é legal e é interessante, né? Uma outra série também que eu gostei muito de assistir, que eu virei muito fã, que eu praticamente só faltei assinar na Netflix para assistir só essa série, é a série Love, Death Robots, que é É, insuperável em ficção é, científica, o, que- é o que a gente é acabou de incrível. falar, né? A única coisa, Isso, a única coisa que eu achei legal é que eles mantiveram a jornada dos três robozinhos. isso, a jornada A dos três dos três robôs é robozinhos é maravilhosa. maravilhosa, né, cara? Eu confesso que os três robôs não é o meu episódio preferido, não, Aham. mas eu confesso que eu gostei bastante. Em- Muita gente adorou Para Além da Fila de Áquila, né? Eu, Ah, sim. eu gosto bastante, mas o meu preferido de todos é A Vantagem de Sony, da primeira temporada, Porra, verdade, que cara. tem aquela coisa de luta de monstro, de combate, Aham. tudo. Eu pensei, caramba, se Pokémon evoluísse um degrauzinho, seria aqui. Sim, sim, E cara. aquele é o meu episódio preferido. Uhum. E como E de você. filme, eu também tô apaixonado por Senhor dos Anéis. Ah, sim, Senhor dos Anéis, com certeza, edição do diretor.
Isso, edição do Edição do diretor, com diretor, edição do certeza. diretor. E logo, logo tá fazendo aniversário, eles lançam um outro DVD com mais 40 minutos, né? Porque tem muita coisa que ainda não foi. Tomara que seja, que eu quero quanto mais de Senhor dos Anéis tiver na minha vida, melhor. Tanto que, inclusive, tem até um bonequinho do Do Sauron, Sauron. né? Que eu comprei. Quando eu Eu, vi esse bonequinho do Sauron, eu disse, eu quero. eu Eu vou tenho. comprar, não importa onde seja, eu vou comprar Eu ele. tenho o Senhor dos Anéis a Lego do Xbox em físico, Hum, que eles não fazem mais, né? Não podem fazer que mais, não né? produz mais É, não isso. produzem mais, cara. Caramba, curto demais. Então, e cara, o que quais são os seus guilty pleasures? Meus guilty pleasures. Caramba, As Branquelas é um dos meus pleasures. Um Aham. muito grande, inclusive. Eu acho que. Deixa eu ver. Todo Mundo em Pânico, também, que eu adoro comédia. Uhum. E deixa eu ver. E de anime, a Kame ga Kill. Eu adorei a Kame ga Kill. Ah, Um tá. anime Não, menorzinho. eu sei, aquele que ela não fala, né? Não, 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 perdão. Isso, Não, 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 peraí. Você tá falando da menina que não se comunica, que se comunica aquele que é o dos assassinos. os assassinos, Ah, a dos Kame ga assassinos, Kill. tá. Cara, eu achei aquele que tinha aqueles fiozinhos de na mão assim muito apelão, cara. Sim, aquela história ela é muito boa. O anime não terminou muito É. legal das pernas, não, mas é uma história que eu curto pra caramba. Ah, legal, cara. E eu não sei se, como você gosta de ficção científica e tal, cara, eu fiquei muito decepcionado com o Rebel Moon. E você? Eu curti. Assim, eu, lógico, esperava um pouquinho mais da história. Não sei como é que vai ser essa parte 2, mas eu achei um pouquinho genérico demais, sabe? Eu achei que o E Snyder ele pegou muita coisa de é, muita história de ficção científica, de obras de espaço, né, Space Odyssey, mas, e, assim, e não é é, de todo mal, mas poderia ser melhor. é que o primeiro ato funcionou pra mim. Depois foi decaindo. E a luta final foi tão anticlimática na questão também de desenvolvimento. E tá claro, eles já deixaram claro que falaram, tem uma edição do diretor, sabe? Então, poxa, cara, se vai lançar no streaming, já lança, sabe? Porque realmente, poxa, ficou assim visualmente, pô, tá legal, tá bonito, mas ficou assim, né? Ficou chato, mano. Ficou chato, É como se a gente infelizmente. estivesse vendo só mais um eco no espaço, não estivesse vendo É. aquilo que o diretor tem a oferecer. Eu gosto do Zack Snyder. Eu assisti as 4 horas de Liga da Justiça, da Cara, ô, versão dele, de uma vez só. cara, quando teve aqui, ó, quem não assistiu, azar de vocês. O Darkseid aparece e toma um pau. É, Ele eu aparece. amei. Eu também, Eu adorei cara. aquela versão do diretor. Pensei, caramba, se Liga da Justiça tivesse saído aquilo dali para o cinema, mesmo que com cortes, mas se fosse aquilo dali, eu pensei, seria o supra-sumo, o ápice da Liga da Justiça seria tudo ali. Mas, Agora, eu queria. óbvio, Como a gente tá falando de super-herói e de história, eu quero falar pra você pra gente fazer uma pequena comparação da sua opinião sobre duas séries extrema marcantes. Uma é considerada uma das melhores séries de animação de todos os tempos. Batman, The Animated Series, que a gente assistia quando era criança. Que tem temas adultos, tem momentos dark, tem violência, tem uns plot twists incríveis, né? É, eu quase peguei ele, o homem que quase matou Batman, é, Coração de Ferro, é, são incríveis. E no outro extremo, a gente tem outra coisa que está fazendo sucesso, que é o Invencível. Querer mais seco, mais bruto, mais explícito, mas as temáticas ainda são muito boas e a história é coerente. Então a gente tem essas duas animações que são incríveis, mas elas são, se você for ver, elas têm as histórias bem escritas, mas elas têm a temática diferente, né? Como que você avaliaria? Não para dizer uma como é melhor que a outra, mas eu gostaria que para você, quais são os pontos fortes de cada? Por exemplo, o que na do Batman ressoa com você e o que na Invencível ressoa com você?
como você mesmo falou, essa parte mais crua. Porque o Batman Animated Series, você vê que é uma série que não tem medo. Que o pessoal não foi tipo, opa, mas será que as críticas vão gostar ou não vão gostar disso e daquilo que a gente colocar? Colocar um tom mais sombrio, de sombra na história, Uhum, não fez mal no Batman, sim. no Batman Animated Series. Confesso que a minha preferida é o The Batman de 2004, Então, mas essa também é o The Batman, insuperável. peraí, você tá falando, The Batman de 2004 é aquela que era do mesmo animador do Jack Chan. Isso, Tá, isso. essa série eu acho ela muito boa pela o foco da alinhação. Eu achei, eles tiveram algumas liberdades com Origens, tá? O Coringa deles é um dos mais legais, mas não sei se pra você, pra mim o Senhor Frio, o Mister Freeze decepcionou. Sou muito fã do Mister Freeze. É a única falha que eu tenho naquele desenho. Para mim também, o Mister Freeze ele não era aquilo que eu esperava. É, O Coringa ele é o Coringa mais diferente de todos, porque o pessoal que realmente dá uma roupagem nova para o Coringa. Ele sim. tá sorridente, ele tá anarquista, ele tá criminoso, mas ainda assim é um Coringa que usa dreadlocks, que usa tranças verdes e anda sempre descalço e tal. Uhum, E tem uma aparência um pouco mais curvada, uhum, uma boca bem maior mesmo do que a boca tanto do Animated Series. sim. E voltando para Invencível, também é outra série que não teve medo de mostrar aquilo que tem nos quadrinhos. Porque, querendo ou não, os quadrinhos do Batman são sombrios, são dark. São. Principalmente dos anos 90. Isso, exatamente. E aí, para mim, tanto o Invencível quanto o Batman Animated Series são séries que derivam de quadrinhos que não tiveram medo. Porque a gente sente que algumas séries têm um pouquinho de medo, que o Tem pessoal medo. não trabalha tão bem quanto deveria, não tem ali É, aquela aproximação. Claro, estão adaptando, mas não deixa tão próximo dos quadrinhos. E tanto sim, Invencível quanto o Batman deixa. é para você ver uma comparação também, por exemplo, Super Choque e a série Os Gárgulas, ambos têm episódios em que com disparo de arma de fogo, certo? O dos Gárgulas teve locais que aquele episódio não podia passar, né? E o do Super Choque foi aplaudido por mostrar a coisa na escola. Então, para mim, ambos os episódios são importantes e bem feitos. O do Super Choque, eu acho que ele é mais importante porque mostrou a questão do bullying, do perigo da arma de fogo em casa, o que pode acontecer num acidente, né? Mais do que aconteceu no Gárgulas. Então, não tem medo, elas não tinham medo, né? Mas tá sujeita, como eu falei, em alguns lugares não podia passar o episódio de um, né? Mas era um risco para o pessoal que produziu tanto Super Choque. Eu lembro desse episódio do Super Choque. Uhum. Quanto o pessoal do Gárgulas, era um risco que eles estavam assumindo ali. De saber que em alguns lugares não seriam exibidos. E também tem que ver, para mim, tem que analisar o contexto. Qual o contexto que a arma aparece no episódio do Super Sim, Shock? Para mostrar que armas são perigosas. Então, a arma aparece para dizer que a arma não deve aparecer. Que você sim. não deve. Que o perigo de ter uma arma, de você levar uma arma para uma escola, é imenso. Então, acaba tendo, querendo ou não, mais o intuito de conscientização do que mero entretenimento. Uhum. E agora a gente falou de desenhos e animações sérias. Vamos dar uma. Vamos deixar um pouquinho mais leve. Quais que são os desenhos da sua infância que é os seus de coração? Que é os que te faz rir até hoje, cara? Caramba, o Fantástico Mundo de Pop Cara, deixa o coração muito quentinho, só coração. escutando aquela musiquinha e ele no triciclo. Não, E ele no triciclo ah, descendo a escada, aquilo ali é maravilhoso. o episódio do Bob, gente, a música, um episódio muito maduro que ensina a pessoa a lidar com perda, lembra? Desse eu não lembro, Que é, mas eu vou assistir depois, tinha aquele de guarda novo. de trânsito que parava o trânsito para as crianças, ele era como um maestro com apito. Sim, sim. Então, gente, a música do Bob é maravilhoso. E hoje em dia é difícil a gente ver é, um episódio de uma série comum
com essa maturidade. Quando vai ter alguma coisa, eles avisam. Começa a ter comercial. Na nossa época, não. Era o episódio do dia. O que que vai acontecer hoje? Opa, o Bob vai quebrar uma coisa da mãe dele e vai esconder, né? Eles vão na casa da tia Ruth. Não, poxa, nossa, hoje, Isso, hoje o Bob perdeu uma pessoa. E os pais e a sociedade explicou para ele que é normal ele se sentir do jeito que ele tinha se sentido. E eu achei isso maravilhoso, cara. um outro desenho que fez muito parte da minha infância, que eu amo de paixão até hoje, defendo com todas as minhas forças, Ah, é um desenho da Nelvana, que passava na TV Cultura, e não era o Pequeno Urso. Gosto muito do Pequeno Urso, mora muito no meu coração. que também teve coisa de maturidade e perda também. Também teve muito tema ali, era muito educativo esses desenhos, era muito Sim, bom. sim. Mas, para mim, o melhor desenho de todos, assim, insuperável da minha infância, é Rupert. Eu Cara, amava Rupert. Rupert, eu adorava também o Rupert. É, e como você falou, a Nelvana, né, e a Cultura teve uma época que eles mandavam às 7 horas da noite, né? A gente tinha o Gloob Gloob, aí a gente tinha a Pedra dos Sonhos, As Aventuras de Babar, Isso. o Rupert, As Mundo da Lua. Aventuras de Tintim mandou na audiência por muito tempo. Eu assisti as aventuras de Tintin umas 5 vezes. Quando Então, sempre que a cultura reprisada, eu tava ali assistindo. E minha mãe se irritava, tu tá vendo isso de novo? Eu dizia, tô vendo de novo, porque eu tava vendo sempre. a Nelvana é um estúdio que ele devia ser muito mais valorizado pela educação infantil, por todos esses Isso. desenhos, né? Eu concordo, eu também, eu gosto muito do Rupert, mas dentre eles, cara, eu sempre vou ter um lugarzinho especial pra mim no Aventuras de Babar. Eu lembro muito pouco das aventuras de Babá, mas eu lembro também de Caiu. Cara, eu adorava Caiu, Caiu. Que também era bem infantil. Também era o Caiu sim, fazia uma besteira e o pessoal corrigia, o pessoal corrigia. Olha, não é assim. Então, os desenhos, né, as animações, elas tinham muito esse teor de dizer, ó, o que a gente aprendeu hoje aqui, nesse desenho aqui? uhum. As trigêmeas também adorava assistir as As trigêmeas. Trigêmeas, Madeleine, né, Madeleine. Historinhas de Dragões também era muito bom, fez muito parte da É, minha infância então, também, totalmente. Historinhas de e, Dragões é e o maravilhoso. interessante é que a cultura ia e pegava esses pacotes, né? Que eram tudo de redes educacionais que estava ou de graça ou estava muito barato, eles pegavam e já, né, jogavam assim. Então a gente teve muita coisa legal aqui. Que o pessoal falou: ah, mas esse programa? É porque esse programa só teve uma temporada, ele não deu certo, né? Mas mesmo A assim gente marcou queria mais, mas bem. não sabia que lá fora não tinha, A não gente deu não tinha tanto esse sucesso assim. conhecimento, cara. E é isso mesmo, né? E Cara, foi, Cavaleiros do Zodíaco também, que foi mais sucesso aqui no Brasil do que no Japão, né? O sim, pessoal no sim, Japão sim. foi muito sucesso, virou anime e tudo. Mas se você falar Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, todo mundo já fica arrepiado. No É, Japão o pessoal fala, foi legal, mas aqui no Brasil virou febre, foi um fenômeno tinha de novela febre. perdendo pra Cavaleiro do Zodíaco, né? Aqui em casa mesmo, minha mãe não assistia novela. Quem assistia Cavaleiros do Zodíaco aqui era eu. Então, o meu primeiro Cavaleiro do Zodíaco foi o Shiryu. Eu vi desde o episódio 1, Hum. assistia dois, mas o meu preferido também era o Shiryu e o Yoga. Não, Adorava não, muito eles dois. o boneco que eu tive, porque até hoje eu só tive Ah, dois Cavaleiros do Zodíaco. Eu tive o Shiryu com a segunda armadura, né? Depois da Batalha do eu também Santuário. E eu tive o. Era o. Como que era o nome do de Capricórnio? o Shura. Shura de Shura de Capricórnio, isso, Capricórnio. Shura de Capricórnio. O meu primeiro foi o Yoga. Eu Hum. ganhei um Yoga e ele vinha, inclusive, com a armadura de cisne também na embalagem. Ah, cara, que legal. Ah, então você pegou. Porque o engraçado é que assim, os melhores Cavaleiros do Zodíaco do Brasil não eram aqueles da Bandai, eram os alternativos, cara. Você Isso. lembra O disso? meu era um alternativo. O meu não era o da Bandai oficial que tinha com a armadura você botar, né? Não, o personagem já vinha pronto. Já É, vinha só então, você tirar da embalagem e acabou. exatamente. O meu era desse também. Todos os dois que eu tive eram desse. Nossa, Bruno, agora foi uma viagem, hein, cara. Foi uma viagem. Foi mesmo. Uma viagem aos anos 2000. Bom, Bruno, tem algo mais que você gostaria de falar que a gente esqueceu? Bom, não, eu acho que a gente falou tudo, falou sobre todas as obras, falou bastante. Ah, legal. Bom, Bruno, agora nós chegamos naquele momento.
o momento Karine, de fazer os dedinhos aqui, que você deixa a sua mensagem. Bom, a minha mensagem é: leiam muito, leiam tudo que vocês tiverem para ler, leiam. Que acreditem, ler me salvou em muitos pontos. Então, se você estiver se sentindo perdido, solitário, feliz, também leia. Ler é uma das poucas coisas que a gente pode fazer em qualquer ocasião que vai te deixar melhor, sempre. Muito bem, Bruno. Muito bem. Bom, Bruno, muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Foi Eu que agradeço. muito divertido, foi uma viagem de nostalgia e é sempre bom conhecer mais um autor brasileiro, né? Então, pessoal, esse foi o Bruno Santos, poeta, professor, escritor de ficção e fantasia, apaixonado por literatura. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro. Até a próxima, pessoal.